Olá pessoal, aqui hoje a gente vai resolver uma questão que foi solicitada por um dos seguidores. A questão aparentemente é do primeiro ano do ensino médio, ou então posterior, depois de conhecidas as funções logarítmicas. Aí a questão diz: o pH de uma solução é definido por pH função igual ao logaritmo de 1 sobre H+, em que H+ é a concentração de hidrogênio em íons grama por litro da solução. Aí ele quer que a gente determine o pH de uma solução tal que esse H+ seja esse resultado aqui. Bom, baseado nisso, a gente tem o quê? Que a gente tem a função, que foi a primeira informação dada, e a gente tem o dado informado de H+. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai anotar aqui os dados que ele deu pra gente. pH é igual ao logaritmo de 1 sobre H+. E ele também deu o H+, que é pra gente colocar ali. H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 8. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui com esse H+. A gente vê que bem que é 1 vezes 10 a menos 8. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar reduzir ele para ficar... Reduzir essas operações que existem nele para a gente substituir lá no nosso pH. Aí a gente vai trabalhar ele até não ter mais o que a gente fazer com ele. Vamos simplificar e resolver. Então, daqui a gente tem o quê? Que 1 vezes 10 a menos 8 é o próprio 10 elevado a menos 8. Daí a gente tem que 10 elevado a menos 8, pela propriedade de potências, a gente tem que o A ele é elevado a 1. Só que se eu fizer 1 sobre menos A menos 1 aqui, ó, ele também é a mesma coisa, porque a gente inverteu a sua propriedade de potência, e aí a gente tem que o expoente ganha o sinal de menos aqui. Então esse mesmo carinha aqui pode ser escrito assim. Só que aqui no caso a gente vai fazer o processo inverso, que é tipo, a gente vai inverter, e aí como vai ficar 2 sinal de menos, aí a gente vai ter que vai ficar 10 elevado a 8. Deixa eu fazer para vocês verem. A gente vai usar essa mesma tática aqui. Então a gente vai botar o 1 aqui, e aqui o 10 elevado a menos 8 é como se fosse o A elevado a 1 ali. Então ficou... a gente abre aqui o parênteses, 10 elevado a menos 8. E aí, ó, aqui é como se tivesse positivo, né? Então aqui agora ele ficou elevado a menos 1. Aí potência de potência a gente pode multiplicar. A gente multiplica e a gente tem que fica 1 elevado a 10. E aqui a gente pega a potência, menos 8 vezes menos 1 dá 8 positivo. E aqui a gente tem o nosso H+, simplificado. Daqui não tem mais como a gente reduzir ele, a não ser que a gente inverta e volte para cá. Mas a gente também não vai fazer isso agora não. Agora que a gente já tem o nosso H+ aqui, ó, a gente vai trabalhar com ele ali agora. A gente vai vir aqui
gente vai fazer assim, substituindo H mais em pH temos, aí a gente escreve aqui que pH vai ficar igual ao logaritmo de quem? Ora, de 1, né? Sobre H+, só que quem é H+? H+ era esse cara, a gente mexeu nele e a gente ficou com isso aqui, então a gente vai escrever isso aqui, que é 1 elevado a 10 sobre 8. Só que aqui agora a gente tem uma fração, né? E fração, divisão de fração é o que a gente faz. A gente mantém a primeira e divide pelo inverso da segunda. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui esse pH, ele vai ficar igual ao logaritmo de o 1, ele é 1 sobre ele mesmo. Então ficou 1 sobre 1 vezes o inverso do segundo. O inverso do segundo é 10 elevado a 8 dividido por 1. E aqui agora a gente vai fazer essa multiplicação. Agora a gente vai ter que o pH é igual ao log de 1 vezes 10 é 10 e 1 vezes 1 é 1. Então a divisão por 1 a gente não precisa manter ela, né? Que vai ficar assim: 10 elevado a 8 dividido para 1. A gente não precisa deixar esse 1 aqui, a gente simplifica. Aí fica o log de 10 a 8. Aí, para quem lembra das propriedades do logaritmo, quando ele não tem o indicador aqui, não é um logaritmo neperiano, nada, quando ele está assim, sem um númerozinho aqui de baixo, quer dizer que ele está logado na base 10. Então, a gente tem que aqui é o logaritmo na base 10. Quem lembrar aí dos estudos de logaritmo, é isso que ele está dizendo. Então, agora aqui vamos começar a usar as propriedades do logaritmo. Por quê? Porque agora a gente tem que pH é igual ao log de 10 a oitava na base 10. Mas tem uma propriedade do logaritmo que me diz que se o expoente aqui, que está elevado a 8, ele pode multiplicar todo o logaritmo. Então, o que a gente vai usar? A gente vai aplicar essa propriedade, e aí a gente vai ter que vai ficar assim, vai ficar 8 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Aí, dado esse logaritmo aqui, a gente vai usar outra propriedade, que é qual? Que é o pH já está assim, ele já está 8 vezes o logaritmo de 10 na base 10. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver esse logaritmo aqui. Só que, para quem lembra o que é o logaritmo é que esse valor aqui está para essa base. E aí, um número que eu vou elevar aqui é igual a x. Então, a gente vai elevar esse número que vai chegar a um x. A gente pode voltar ele para a forma exponencial ou então utilizar esse valor. Mas dada a propriedade, a gente sabe que aqui tem um 1 aqui em cima.
Então, o que esse 1 vai fazer? Quando eu pegar esse 1 e ver que 10 elevado a 1 é igual a algum número na base 10, a gente tem que vai ser o próprio 1 que está aqui em cima. Então, tendo a propriedade de que o logaritmo de A na base A é igual a 1. E foi o que aconteceu aqui. A gente tem um logaritmo de 10 na base 10. Logo, o resultado desse logaritmo é 1. E aí a gente tem que fica 8 vezes 1. Por quê? Em que a gente vai escrever aqui as propriedades. Logaritmos. A gente tem que o log de B na base A elevado a 1C é igual a C vezes o log de B na base A. Ok? Essa aqui foi a que a gente aplicou bem aqui para descer o 8 aqui de cima para cá. A outra propriedade é que o logaritmo de A na base A é igual a 1. Por quê? Porque o logaritmo ele é uma função exponencial escrita de outra forma. Então, esse logaritmo aqui, pela propriedade do logaritmo, a gente tem que isso aí é igual a elevado a 1 é igual a A. Então, se eu pegar esse A e elevar ele a 1, vai ser igual a A. Entendeu? Então, a gente tem essa propriedade aqui que é alinhada com essa. E é por isso que o logaritmo de A na base A é igual a 1. Aí a gente fez e chegou aqui. Logo, o pH é igual a 8 vezes 1. Portanto, o pH dessa solução aqui é igual a 8. E aí a gente solucionou a questão. Então, pH de uma solução que for definido por essa função em que o H+ é a concentração de hidrogênio em U por grama de litro de solução. A gente determinou o pH dessa solução, onde esse H é igual a 1 vezes 10 a menos 8. Aí a gente isolou aqui os termos de matemática, que foram as informações que ele disponibilizou. A gente trabalhou esse valor que ia ser substituído, até que ele não fosse mais suprimido, que a gente não pudesse mais simplificar ele. Depois de chegar a esse valor, a gente pegou ele e substituiu aqui o valor dele na equação, que ficou isso aqui. Aí a gente resolveu essa divisão de fração, ficou a primeira multiplicado pelo inverso da segunda, que é o método de resolução. Daí o pH ficou o logaritmo de 10 elevado a 8 sobre 1. E como a divisão por 1 resulta nele mesmo, então ficou o log de 10 elevado a 8. E dada a premissa dos logaritmos, uma notação que é definida quando não tem nenhum número aqui na base do logaritmo, significa que essa base é 10. Então a gente tem que o logaritmo de 10 elevado a 8 na base 10. E a gente trabalhou em cima disso, porque o pH é igual ao logaritmo de 10 elevado a 8 na base 10. E dadas a propriedade do logaritmo, que um logaritmo de B elevado a C na base A é igual a C vezes o logaritmo de B na base A. E a gente aplicou essa propriedade aqui e ficou 8 vezes o log de 10 na base 10. E dada essa outra propriedade, o logaritmo de A na base A é igual a 1, por causa da definição do logaritmo. Então a gente teve que o pH é igual a 8 vezes 1, que esse daqui resulta em 1. Então a gente ficou com pH igual a 8. E essa aí foi a nossa resolução.